Vamos falar nesse tempo que nos resta, vamos falar de João Calvino. Jean Calvin. Francês, nascido em Noyon, que é uma cidade próxima, relativamente próxima de Paris. A sua infância e juventude foi grandemente influenciada pelo seu pai. Ele era o segundo de 3 filhos, mas já desde pequeno percebia-se que era um indivíduo com a inteligência acima do comum. Mais ou menos como aconteceu com Lutero, que o pai dele também acreditava muito nele, porque também era uma inteligência acima da média. Só o Lutero era filho mais velho, esse aqui é o segundo, João Calvino. Ele teve então a infância e a juventude controlada pelo pai, que tinha grandes planos para o seu filho. O pai dele era um sujeito ambicioso, que era auxiliar, assessor do bispo de Noyon, e ele queria que o filho dele estudasse e se tornasse um padre e fizesse carreira dentro da igreja. Depois, mais tarde, ele mudou de ideia. Eu acho que ele percebeu que os advogados estavam ganhando melhor. E aí ele queria que o filho estudasse direito. E, de fato, ele foi estudar direito. Fez 2 das melhores faculdades de direito, Orleans e Bourges, que havia naquela época. E quando ele era criança, o pai dele arranjou para ele ter aula com uma família aristocrática, né? Daí que se acha que por isso que o Calvino ele tem realmente esse trato mais refinado, tanto no escrever como no falar. Ele é bem mais elegante que o Lutero. Bom, Lutero também não é parâmetro de comparação, né? Mas ele na verdade não queria ser nada disso, nem padre, nem advogado. Ele queria ser um intelectual e se dedicar aos estudos acadêmicos. Escreveu um livro, um comentário de um livro do filósofo Sêneca. Só que parece que não deu muito certo. Ele escreveu esse livro com 23 anos e acho que não deu muito certo. E aí, depois que ele escreveu esse livro, uma coisa aconteceu. Ele foi convertido por Deus. Nós não sabemos detalhes porque Calvino, diferente do Lutero, a gente não sabe muito detalhe da vida dele. Porque Calvino era um indivíduo introspectivo, que não falava dele. Ele nunca falava dele, né? Já Lutero era um indivíduo livro aberto, né? Você sabe tudo que ele está sentindo, tudo que ele está pensando, tudo que ele vive. São bem diferentes os dois. O Calvino quase não fala de si. A maior parte das informações que a gente tem sobre ele foi quando ele escreveu a introdução do comentário dele de Salmos. Lá ele falou um pouquinho sobre ele. Nós não sabemos o que conduziu ele a Cristo, que deve ter sido ali entre 1532 e 1534, que ele deve ter se convertido. Isso é o que se acha. Nós não sabemos o que conduziu ele a Cristo, mas nós sabemos que ele estava lendo Lutero. E em um dos seus escritos ele chama Lutero de meu pai em Cristo. Meu pai em Cristo. Então você vê como é tudo junto, né? Meu pai em Deus, na verdade, ele colocou. O local em que Calvino atuou, e que ele é famoso por isso, foi Genebra. Isso porque ele fez o bendito desvio. Ele, na verdade, queria ir para Estrasburgo, e lá em Estrasburgo ele queria se dedicar aos estudos. Estrasburgo, na França, ele queria ir para lá. Lá já era uma cidade protestante, então ele queria se refugiar lá e lá se dedicar a servir ao Senhor escrevendo, né, livros, estudando teologia. Só que por causa da guerra entre Carlos V, o imperador, e Francisco I, o rei da França, bem ali naquela fronteira, ele foi obrigado a fazer um desvio mais ao sul, por Lyon, e na verdade ele teve que fazer assim, ó. Ele saiu daqui e aí ele queria vir para cá, mas ele foi obrigado a vir para cá, para baixo, aqui mais ou menos é Lyon, e aí passar por Genebra, para daí ir para Estrasburgo via Suíça, certo? E isso aí é conhecido como o bendito desvio, porque fez ele cair em Genebra. Lá em Genebra ele encontrou um sujeito chamado Farel, que estava cuidando de trabalhar a reforma lá em Genebra. Grande pregador esse Farel, muito forte, um pregador inflamado, e ele viu que Calvino era a pessoa certa para trabalhar com ele. Ele precisava de alguém que desse suporte intelectual, de capacidade de entendimento das Escrituras, para a pregação dele. O Calvino, educadamente,
disse que não, que o plano dele era ir para Estrasburgo, que ele não tinha plano de ficar em Genebra, nem de trabalhar em Genebra, na igreja. Ele queria ir para Estrasburgo para estudar. E aí foi o famoso episódio em que o Farrell, então, amaldiçoa ele, amaldiçoa os estudos dele, se ele não assumir a função que Deus está chamando ele para fazer aqui e agora. Né? Farrell tinha um jeito especial de convencer as pessoas. E realmente impactou o Calvino. Calvino escreve, quem conta essa história é o próprio Calvino. Ele fala que Farrell pediu a Deus que amaldiçoasse meu retiro e a tranquilidade dos meus estudos se eu me esquivasse e recusasse ajuda quando a necessidade era tão urgente. E aí aquilo impactou o Calvino e ele ficou. Os dois, Calvino e Farrell, ficaram 2 anos trabalhando ali na igreja em Genebra, organizando a igreja, pregando as escrituras, catequizando as pessoas e estabelecendo a disciplina. Só que os genebrinos não estavam prontos para eles. Eles também deram umas exageradas, não souberam lidar bem com as pessoas também. Deus ia preparar o Calvino depois, ainda não era a hora dele fazer a obra dele. Tanto que a coisa ficou tão feia que as pessoas colocavam o nome dos cachorros deles de Calvino, para poder chutar o cachorro na hora que o cachorro estava incomodando. E quando elas viam na casa do Calvino, que o Calvino estava estudando, ficavam jogando pedra na janela. Né? Então vejam que a relação igreja-pastor não era das melhores. Né? Então eles acabaram sendo convidados a se retirarem da cidade e eles de fato se retiraram, tanto o Farrell como o Calvino. E aí o Calvino finalmente foi para Estrasburgo então, já que ali ele não era bem quisto. Ele foi para Estrasburgo e lá então ele começou a fazer o que ele sempre quis. Estudar e foram anos maravilhosos para ele. Só que lá ele conheceu alguém que foi muito importante na vida dele, uma influência tremenda, que foi o reformador daquela cidade. Falei antes que Estrasburgo já era protestante. Por que será? Porque havia ali um indivíduo chamado Martin Butzer. Esse indivíduo, já um indivíduo um pouco mais velho, o Butzer, ele era o líder da reforma em Estrasburgo. E ele convidou o Calvino para ajudar ele na igreja. Não ia ficar só estudando coisa nenhuma, você vai trabalhar também. Certo? Então ele foi... Esse Butzer, ele tinha sido convertido ao protestantismo por uma pregação de Lutero em Estrasburgo. Então vejam como Deus vai trabalhando. Vai jogando um aqui, um ali, um influencia o outro, os escritos de um influenciam o outro. É assim que Deus vai fazendo a obra. E ali com o Butzer, ele aprendeu a lidar com as pessoas, aprendeu a ser um pastor, aprendeu a se interessar pelas dificuldades das pessoas, tudo coisa que ele não sabia fazer, porque quando ele tinha chegado em Genebra, gente, ele tinha 20 e poucos anos, ele não tinha 30 anos ainda, né? Então ele nunca tinha assumido uma função assim. Vejam que Calvino nunca foi ordenado padre, nada, certo? Ele era um advogado, só que estava na malandragem porque não estava exercendo a profissão. Ele queria escrever e tal, né? E na verdade ele sempre era levado a fazer outras coisas. Lá havia uma igreja de 500 pessoas com refugiados franceses, certo? O próprio Calvino era um refugiado francês. Ele tinha ido para Estrasburgo também para se proteger, porque em 1536 ele tinha escrito a primeira edição das Institutas, lá na França. E é claro que o livro não foi lá muito bem recebido pela igreja. Então ele viu que a cabeça dele estava a prêmio. Então, por isso que ele tinha ido para Estrasburgo também. Ele queria ir para uma cidade que já fosse protestante. Mas o Butzer colocou ele para trabalhar com essa igreja de 500 pessoas de refugiados franceses. E Calvino trabalhou ali pregando e aconselhando diariamente aqueles irmãos. Deus queria que Calvino fizesse um seminário com Butzer, certo? Lá ele aprendeu a ser um pastor. E em Estrasburgo também ele encontrou uma esposa, Idelete de Bur, que era uma viúva que tinha 2 filhos. Eles se amavam muito, mas o casamento só durou 9 anos, porque ela faleceu. O único filho que eles tiveram juntos faleceu com poucos dias, né, de idade. Foi um golpe muito duro para o Calvino, mas ele disse que o que confortava ele é que Deus também é um pai e que ele sabe o que é melhor. Em 1541,
acontece uma coisa muito interessante. Genebra percebeu que precisava do Calvino. Não sei se morreram aqueles cachorros já, né? E aí uma comissão foi lá chamar ele de volta para Genebra. E ele voltou. Voltou e ali ele passou o resto da sua vida como pastor da igreja de São Pedro, em Genebra. No testamento dele, ele se identifica como ministro da palavra de Deus em Genebra. Foi exatamente isso que ele foi. Por 23 anos ele pregou para o povo de Genebra. A média era de 5 sermões por semana. Ele pregava sem notas, sem anotações. Só que o povo anotava as pregações dele. Então existem hoje cerca de 2.000 sermões do Calvino conservados, certo? Em francês. Alguns traduzidos para outras línguas, mas em francês tem cerca de 2.000 sermões dele. Ele se preocupava muito em fazer pregação expositiva, como o Zwinglio também já se preocupava antes. Então isso é bem característica reformada, da linha reformada, de pregar expositivamente os textos da palavra, sequencialmente, conforme eles aparecem, né? Isso foi levado tão a sério pelo Calvino, que ele foi para Estrasburgo, expulso. Quando ele voltou, no domingo seguinte, havia assim uma certa apreensão entre o povo genebrino, porque eles sabiam o que tinham feito com ele. Então eles ficavam com medo de um certo revanchismo, que ele viesse e desse uma dura neles, por eles terem expulsado ele antes, certo? Ele simplesmente pegou, abriu a Bíblia e disse: há 3 anos atrás, quando eu saí daqui, eu parei nesse texto. Então, por favor, abram a Bíblia aí, nesse texto. Então ele fez a pregação expositiva dele continuar, mesmo depois de 3 anos fora em Estrasburgo, ele continuou do mesmo texto em que ele tinha parado, certo? Isso é um fato interessante. Calvino foi um grande reformador. Ele achava que a igreja, a vida pessoal, a adoração, a cultura, tudo tinha que ser transformado pela palavra de Deus. Mais ou menos na mesma linha do Zwinglio. O B.B. Warfield disse que Calvino encontrou o protestantismo como um bando e transformou-o num exército. Então ele é o grande organizador do protestantismo. A influência desse homem, nós não temos como fazer o cálculo, mas o que aconteceu em Genebra nesses 23 anos é uma coisa incrível, gente. Começa a vir gente de todos os lugares da Europa aprender em Genebra. Então a influência do Calvino é gigantesca, porque vem huguenotes da França, vem escoceses como John Knox, vem puritanos da Inglaterra, vem gente de todos os lugares aprenderem em Genebra. Então é um centro irradiador, certo? É muito interessante quando você lê a história dos mártires da Guanabara, aqueles huguenotes franceses que vieram aqui na Baía da Guanabara no início do século XVI, e aí a carta de um deles pedindo a Calvino que enviasse pastores para eles, porque eles não tinham nenhum pastor, né? E o Calvino mandou. Então a influência do Calvino é absurda, ele chega a influenciar o Brasil recém-descoberto, né? É claro que depois os portugueses mataram todo mundo e aí a coisa não foi para frente. Mas tivesse deixado, esses huguenotes franceses teriam se estabelecido aqui com um entendimento diferente das escrituras, certo? Então o Calvino ele influencia tudo, né? Não só Calvino, mas Genebra e a escola de Genebra, certo? Porque Calvino montou uma escola e todo mundo vinha aprender ali, certo? Ele encontrou o protestantismo como um bando e transformou num exército. Tem pessoas que dizem que Calvino foi uma espécie de ditador em Genebra. É nada mais longe da verdade. Ele sequer podia votar numa eleição em Genebra porque ele não era natural dali. Ele não se tornou cidadão de Genebra nunca. Ele era um francês, certo? E tem gente que acha que era ele que mandava lá. Gente, ele era consultado pelos líderes porque ele era uma grande autoridade nas escrituras. Mas os líderes, os magistrados, eles decidiam, certo? E assim foi também no famoso caso de Serveto, onde a gente não pode absolver o Calvino, porque esse Miguel Serveto foi realmente morto, queimado, em Genebra, com a conivência do Calvino. O Calvino só pediu para os líderes, ele sabia que não tinha como salvar, e eu acho que ele nem queria salvar o Serveto, mas ele pediu que não queimassem ele. Era uma forma de matar cruel demais.
Só que eles ignoraram o pedido do Calvino e ele foi morto. E nós não temos nada para dizer em defesa do Calvino aí, certo? A única coisa que a gente pode dizer é que qualquer um faria isso. E que os católicos só não queimaram o Serveto porque deixaram ele escapar, que ele já tinha sido preso e estava para ser julgado e queimado. Certo? Ele só não foi queimado porque eles deixaram ele escapar. Certo? Então esse Miguel Serveto foi queimado em 1553 por blasfêmias contra a Santa Trindade. Certo? Queimado pelo poder público. Tá? Por uma decisão do Conselho da cidade. O ano de 1559 foi um grande ano em Genebra. Foi o ano da última e definitiva edição das Institutas da Religião Cristã. 5 anos depois, Calvino morreu aos 55 anos. O sucessor dele na igreja e na Academia de Genebra foi o seu companheiro e amigo Theodore Beza. Beza escreveu, por ocasião da sua morte: agora que Calvino está morto, a vida será menos doce e a morte menos amarga. Interessante, a gente sabe pouca coisa da vida do Calvino, mas tem uns episódios interessantes. Um que me marca bastante é quando uma vez ele queria escrever uma carta para um associado dele, um indivíduo que ele era muito amigo e que era líder da reforma na cidade de Lausanne. E ele queria então mandar uma carta para esse amigo dele e não tinha como mandar, a não ser pegando algum aluno da academia que levasse lá para Lausanne. E aí ele viu lá 2 que estavam dando sopa ali e chamou eles: vem cá um pouquinho. E aí ele escreveu uma carta para o Viré, que era esse amigo dele em Lausanne, e terminou de escrever a carta e entregou para o rapaz, para ele levar. Aí ele pensou um pouquinho, ficou parado, pegou um papel e escreveu outra carta. E aí os 2 jovens foram e levaram a carta lá para o Viré, lá em Lausanne. Quando o Viré abriu as cartas, a primeira carta realmente tinha o assunto que o Calvino queria tratar com ele. Aí ele pegou a segunda carta. Quando ele abriu, ele leu o seguinte: caro Viré, não tenho nada a acrescentar à primeira carta. Mas quando vi que esse estudante ficou desapontado ao ver que ele não tinha nenhuma carta para levar a Lausanne, pensei em escrever-lhe esta outra. Por favor, haja com surpresa ao lê-la. Então aí a gente vê um pouquinho dele, né, o incentivo que ele dava para as pessoas, o cuidado que ele tinha com aqueles alunos dele. Né? Então ele se preocupou porque o outro ficou desapontado que não tinha nada para levar. Né? Então ele escreveu ali, tá? Então leva. Então são episódios assim que são interessantes. Né? Na verdade, o Calvino é muito interessante pelo que Deus fez com ele. Ele queria ser um intelectual e Deus obrigou ele a ser um pastor. E isso foi fundamental para o que viria depois.